Alô, amigos do canal Estudo de Línguas. Vamos fazer uma sequência de 5 aulas de alemão, que a gente está chamando de curso de alemão. Tá? Então, espero que vocês gostem dessas aulas. São 5 aulas onde o material vai estar em castelhano, né? Eu vou traduzir para o português e então a gente vai estudar as bases do alemão, tá? Se você conhecer essas 5 aulas, né, de alemão, o vocabulário e essa gramática, tá, já é um passo bastante firme para você continuar mais adiante estudando e se aperfeiçoando no estudo do idioma alemão, né? E também aproveita um pouquinho para aprender um pouquinho de espanhol, né? Que é uma língua muito fácil, quase que para nós portugueses, né? Muito fácil de entender, tá? E a gente encontra excelentes materiais de estudo da língua alemã em espanhol, tá? Então, vamos ao nosso estudo da lição 1, né? Lección 1, el artículo, o artigo. El en alemán, al igual que en castellano, existen dos tipos de artículos: los artículos definidos y los indefinidos. El artículo definido, bestimmter Artikel, tiene las siguientes formas. Em alemão, assim como no castelhano e no português, existem dois tipos de artigos, né? Os artigos definidos e os artigos indefinidos. O artigo definido, que se diz em alemão bestimmter Artikel, tem as seguintes formas. Temos aqui der, masculino singular, o, ele; die, feminino singular, a; das, neutro singular, o, a; die, plural, los, las, os, as. Então observe: der, o; die, a; das, ele ou ela; o ou a, né? Mas para definindo, né, substantivos neutros. Nós vamos ver os exemplos mais adiante. E aqui, quando for plural, né, o e as, né, para qualquer um dos gêneros, tá? Plural, sempre die. Observe aqui, der, tá? Isso aqui se pronuncia dea. O IE se pronuncia die. Aqui é das e die, tá? Para vocês terem também uma noção de pronúncia. Por que a gente está dizendo dea, die, das, die? Tá? Então, memorize. Dea, o; die, a; die, os, as, né? Quando for plural. E neutro, das. Mientras que el artículo indefinido, bestimmter Artikel, tiene las siguientes formas. Enquanto isso, o artigo indefinido, bestimmter Artikel, tiene las siguientes formas, ou seja, tem as seguintes formas. Então, por outro lado, de outra forma, o artigo indefinido, bestimmter Artikel, né, tem as seguintes formas. Temos aqui as formas ein, eine, ein. E ai, tá? Ein. Então, masculino singular,
eine, feminino singular, uma, ein, neutro singular, uma. Então, ein pode ser masculino singular ou neutro singular. E o eine, feminino singular, tá? Que quando tiver o e no final, eine, feminino, uma. Então nós temos e uma, tá? Como sendo os artigos indefinidos, né? Bestimmter Artikel. El plural en alemán no tiene una regla única. Por eso hay que aprender en el plural com la palavra. Então, o plural em alemão não tem uma regra única. Tá? Nós estamos falando agora no plural. Tá? Não tem uma regra única. Né? Em português, se é o plural, simplesmente bota o S depois do substantivo. Né? Casa, casas. Né? Então, por isso, nós temos hay que aprender, né? Temos que aprender o plural com a palavra, tá? Então nós temos aqui os nossos exemplos aqui. Der Sohn, die Sonne, el hijo, los hijos. Então, o filho, singular. Die Sonne, los hijos, os filhos. Die Schwester, la hermana, a irmã. Die Schwestern, as irmãs, né? Das Haus, a casa. Die Häuser, las casas, as casas. Observe aqui que nós temos usando aqui, né? Esses artigos aqui, né? Por exemplo, die, que é para o plural. Né? Die. Né? Aqui, filho é do sexo masculino, né? O filho. Então, nós temos masculino, der. Der, e aqui die, para o feminino, a irmã, né? Aqui nós temos die, feminino singular, a. Então, nós temos a irmã, die Schwester. Né? E aqui no plural, die Schwestern. Então, só mudou aqui no final. Né? Então, em plural, o plural em alemão não tem uma regra única. Por isso, temos que estudar o plural com a palavra. Né? Então, nós temos que conhecer a palavra aqui, como é que ela está escrita, para saber se ela está no singular ou no plural. O artículo acompanha al sustantivo, coincidiendo com este en género, número y caso. El caso se refiere a la declinación de la palabra, nominativo, acusativo, etc., dependiendo de la función que tenga en la oración. Então, o artigo acompanha o substantivo. O artigo acompanha o substantivo. Ein Hund. Aqui nós temos o artigo acompanhando o substantivo. Coincidindo com este em gênero, número e caso. Então, dependendo do gênero, do número e do caso. Tá? Nós vamos ter um tipo de artigo. O caso se refere à declinação da palavra. Ou seja, se ela está no nominativo ou acusativo. Dependendo da função que ela tenha na oração. Se ela for desempenhar numa oração, ela desempenhar uma função de um sujeito ou de um objeto direto, né? Então ela vai ter uma declinação. Tá? Aqui vamos ao nosso exemplo. Ein Hund, um perro, um cão. Ein Haus, uma casa. Eine,
Katze, gato. Ich habe einen Hund, eu tenho perro, eu tenho cão. Ich habe ein Haus, eu tenho uma casa. Ich habe eine Katze, eu tenho gato. Estude esses exemplos aqui, tá? Verificando essas indicações aqui do artigo, tá? Qual é a função aqui? Cão, aqui é objeto direto, né? Eu tenho uma casa, objeto direto. Eu tenho um gato, aqui é objeto direto, tá? Então ele vai mudando de acordo com essa variação, né? Então o artigo acompanha o substantivo, coincidindo com este em gênero, número e caso, tá? Então gênero, masculino, feminino, singular, gênero, masculino, feminino, ou neutro, número singular ou plural, e os casos, que são os nominativos, acusativo, dativo, etc., né? Nós vamos ver mais adiante, mas por enquanto, basta estudar bem essas frases aqui para saber, tá? E saber por que está ocorrendo essas variações aqui. Einen, em este exemplo, es la forma acusativa del artículo indefinido masculino singular ein. Se vê que en acusativo solamente el artículo masculino cambia la forma. Ya veremos más adelante, al estudiar los casos, las declinaciones de los artículos. Einen, aqui. En este exemplo é a forma acusativa do artigo indefinido masculino singular ein, né? Ein, né? Se vê que o acusativo somente no acusativo somente o artigo masculino muda a forma. Veremos mais adiante, ao estudar os casos, as declinações dos artigos, tá? Então, por enquanto, observe esse ein, né? Ein, né? E einen, tá? Vocabulário: país, Land, região, região, província, província, ciudad, Stadt, pueblo, Dorf, calle, Straße, aeropuerto, Flughafen, Station, Bahnhof, Puerto, Hafen. Observe, né, que o alemão a gente tem que ler exatamente como está escrito, tá? Exceto aquelas regras de pronúncias que nós vamos ter que a gente tem que conhecer, né? Aqui Bahnhof, né? Puerto, Hafen. No começo da palavra alemão, o H ele é gutural, né? É pronunciado que nem no inglês, verbo have, por exemplo. Metrô, U-Bahn, parque, park, aparcamiento, Parkplatz. Então, esta foi a nossa primeira aula. Vamos mais adiante, aqui temos ainda mais algumas palavrinhas para estudar. Platz, avenida, Halle, monumento,
Denkmal, Denkmal, fuente, Quelle, cine, cine, kino, kino, teatro, teatra, teatra, restaurante, restaurant, restaurant. Então, esta foi a nossa primeira aula. Na aula seguinte, vamos estudar o substantivo, el sustantivo. Até lá!